de novo na nossa gravação. Então, a ceia é manutenção, a ceia é checklist, a ceia é o momento onde nós paramos para se reposicionar. A gente avalia e diz, será que eu estou indo direito? É o momento da reorganização. Pode ver, irmãos, numa empresa não tem isso. Você não tem o balanço, você não tem o fechamento do mês, você não tem... Tem que ter tudo isso. Na vida cristã é assim também, né? Tá bom? Entendeu, tio? Tem mais, Entendi. a gente vai aprender mais coisas, o livro vai falar. Mas deu uma luz, assim, do Sim, porquê. claro. Porque Ficou é o claro. batismo e a iniciação. Felipe, quer falar alguma coisa? Que não pode é fazer como alguns fazem, achar que por ir só no culto de ceia tá liberado pro mês inteiro, né? Tem os irmãos que aparecem só na ceia. Você vê, isso... É levar uma mística à ceia como se fosse pagar uma promessa naquele mês, ou alguns até pensar, puxa, de repente não pôde tomar ceia e por algum motivo ou outro, né, algum motivo sério, de repente não pôde e achar que o mês vai ser amaldiçoado, não. E você disse bem, porque muitas pessoas atribuem à ceia um valor, muitas vezes, muito místico. E é um pouco perigoso isso. A ceia tem que ser lida no contexto não místico, mas como obediência, celebração. Pode ver que é celebrando a ceia até a volta de Cristo, ou seja, eu estou me preparando para aquilo. É o meu checklist para me encontrar com o noivo. É celebração. Mas Deus pode nos curar durante a ceia? Pode. Muitas vezes há testemunho de pessoas que foram curadas, foram libertas. Então, e tem pessoas que ainda até atribuem um título à ceia que o texto sagrado não diz. Diz Santa Ceia. Atribuindo que a ceia é santa. Se você comer, tiver um pecadinho, você morre. Entendeu? Dá uma ideia até um pouco exagerada. O texto não diz que é Santa Ceia. Diz ceia do Senhor. Nós respeitamos as igrejas que chamam de Santa Ceia, porque tudo que é do Senhor é santo. Não é? Eu lembro de Inclusive a gente. um irmão da congregação que trabalhava com a gente, falava assim, eu sou pai de santo. E ele era negro, né? Cabelinho bem branquinho, assim, sabe? Barbinha branca, parecia aquelas estátuas, né? Preto velho, né? Eu sou pai de santo, você não é pai de santo, coisa assim, eu sou pai de santo, porque a Bíblia fala ser de santo porque eu sou santo, eu tenho 2 filhinhos, eu sou santo, então eu sou pai de 2 santinhos. Eu falei, seu bobo, a gente dá uma risada. Mas quando a gente for ver, né, a gente, na realidade, nós somos santos separados, né? Então, a gente não pode atribuir, verdade, né? A gente não, tudo que é de Deus é santo, a igreja é santa, o culto é santo, a evangelização é santo, o ministério é santo, né? Então, quando o irmão fala Santa Ceia, ele não está falando uma blasfêmia. O problema é quando ele entende que aquilo é algo mais elevado, entendeu? Tá bom? Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, então? Continuando? Vamos lá. As ordenanças, né? Ceia do Senhor. Sua origem, seu significado, o que significa, né? Ou seja, é a presença de Cristo e quem deve participar da ceia. Isso é muito legal, viu? Isso daqui vai ser muito esclarecedor para vocês. Origem, né? Descendentes judaicos, nasce lá na Páscoa. A ceia, na realidade, ela não nasce com Cristo, né? A ceia ela foi uma extensão da Páscoa judaica. Na realidade, a ceia, ela nasce na Páscoa cristã, a gente chama Páscoa cristã, né? Mas ela nasce lá na Páscoa em Êxodo 12. Comer e beber diante do Senhor, como ofertas pacíficas, e o texto bíblico da ceia do Senhor está em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11. Significado: a ceia do Senhor, morte de Cristo e sua vinda. Pode ver, a morte. Por que ele morre? Tem um propósito. E ele volta? Também tem um propósito. 1 Coríntios 11, 26. Ainda dentro do significado, comunhão com Cristo, presença de Cristo, e entre os irmãos. Olha o outro significado aqui também, Gil e Felipe, né? E além de ter o significado da proclamação, tem o significado da comunhão.
pode ver que na ceia você demonstra que é um com Cristo e está sendo um com os irmãos. Outro significado da ceia, permanência na fé. Ou seja, você teve o início no batismo e agora você tem a permanência na vida cristã. Então você está a cada dia dizendo, eu me mantenho nesse caminho. Podem ver, irmãos, uma das coisas que mais acontece. A pessoa para de frequentar os cultos, naturalmente ela para de frequentar a vida de ceia. E naturalmente ela chega a um ponto que ela para de permanecer na fé, ou pelo menos no corpo cristão. Ela não... E quem para de permanecer nessa questão, naturalmente perde a comunhão entre os irmãos, chega uma hora que inevitavelmente acaba perdendo a comunhão com Cristo, que acaba sendo um fato, infelizmente, eu diria, faz parte do distanciamento, não tem como, é como uma brasa fora do braseiro, ela esfria, não tem como, né? A presença de Cristo, aí aqui ele está, agora a gente vai entrar naqueles pontos, como chamamos, né? Aqueles pontos, deixa eu te falar um pouco aqui, existem 3 ideias, né? Que quando você está celebrando a ceia ela é um ato memorial, ou ela é um ato milagrosamente, na hora da ceia, o pão contém partes do corpo de Jesus e o vinho contém partes do sangue de Jesus. Aí outros vão dizer o seguinte, que quando você come e bebe, é como se o corpo e o sangue de Jesus estivesse vindo para você. Dá uma ideia, eu diria, mais mística. Eu não gosto dessas ideias, respeito os irmãos que pensam assim, mas eu não concordo, porque o texto bíblico deixa bem claro que é algo memorial, é uma lembrança. Essa questão da espiritualização que alguns tentam pôr nos elementos da ceia, eu acho um pouco perigoso, leva um pouco para o misticismo. Eu sei que ela representa algo... Vou explicar, vocês nunca mais vão esquecer. Quando Jesus realizou a primeira ceia lá, ele estava diante dos apóstolos. Ele pegou aquele pão, pegou aquele suco de uva e disse, façam isso em memória de mim. Porque aqui é o meu corpo e aqui é meu sangue. Mas eles estavam comendo o corpo de Jesus e bebendo o sangue de Jesus? Não era literal. Era algo simbólico, mas diante deles havia um poder visível do corpo de Jesus e da obra daquele corpo e daquele sangue na vida deles e de todos os cristãos de todos os séculos. Dos que já viveram antes, os judeus, e dos que viveriam depois, como nós. No entanto, o poder espiritual estava diante deles. E o corpo físico de Jesus estava diante deles. Depois da igreja primitiva, eles tinham aquela lembrança fresca. Muitos viram Jesus. Muitos contemplaram Jesus até ressurreto. E muitos passaram essa informação. Eu vi Jesus. Então, para aquela igreja primitiva, a presença corpórea de Jesus era muito forte. Quando não era forte porque alguém viu, tinha alguém que tinha visto Jesus. Imagina que coisa linda. Vovô prega para nós, a gente aceita Cristo, e um dia a vovô fala, filho, eu estava lá em Jerusalém, eu vi o Nazareno. Naqueles dias eu não seguia ele, mas era algo admirável, filhos. Imagina essas histórias sendo contadas. E nós nascemos na fé nesse ambiente onde pessoas viram Cristo, ouviram suas mensagens, viram seus milagres. Então, os fatos eram muito vívidos naqueles dias. Ao passar dos tempos e dos séculos, essas gerações morreram e aí ficaram lembranças desses pais, lembranças desses apóstolos. Eu sei que quando a gente tenta resgatar no pão e no vinho esse lado mais místico, tem um significado poderoso e espiritual, mas é uma interpretação. Não é uma aplicação, não é uma interpretação literal. A gente não está comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus, é espiritual. O significado é espiritual. Estão entendendo, Gil? Está entendendo, Felipe? Então é perigoso quando os irmãos eles começam a abrir esses leques, porque aí entram para uma dimensão que a Bíblia não diz. E aí é por essa razão que criam-se essas linhas mais perigosas. E aí onde se torna um pouco mais
Por essa razão que alguns grupos vão dar um valor à ceia, por exemplo, é semana da ceia, o irmão não peca de jeito nenhum. Aí passou a ceia, o irmão peca. Aí voltou, agora é semana da ceia. Ai, meu Deus, senão Deus vai me fulminar. Mas Deus pode te fulminar no Vocês, olha que falta de maturidade, né? Tipo assim, irmão, o problema é o pecado, né? Você não precisa mistificar. Faz o seguinte, não mistifica o corpo e o sangue de Jesus, não. Mas não peca mais, tá bom? Aí tá ótimo, só de não pecar mais já tá ótimo, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre essas teorias que ao longo dos séculos foram implementadas na história cristã, tá bom? Beleza, tem alguma pergunta? Alguma dúvida, Gil? Não, tranquilo, pastor. Tranquilo. Vamos lá. Transubstanciação. Olha lá. O pão e o vinho se transformam verdadeiramente na carne e no sangue de Cristo. Essa é a posição católica romana. Quarto concílio de Laterato, 1215. Ou seja, nesse concílio, eles decidiram colocar aqui essa prerrogativa. Que durante a Eucaristia, que para eles, né, no caso, a hóstia, ela é uma composição entre trigo e um pouco de vinho. E aí eles fazem aquele pãozinho, que ele chama de Eucaristia, e aí eles comem aquilo, que quando eles estão comendo aquilo, há isso. O pão e o vinho se transformam verdadeiramente na carne e no sangue de Cristo. Por isso que eles têm, assim, como um momento da Eucaristia, um momento muito, vamos dizer assim, para eles sagrado, guardam no lugar sagrado, tem toda uma liturgia para conduzir aquilo, porque aquilo é sagrado, né? Aqui, ó, transfinalização, transsignificação. O pão e o vinho tomam novo propósito ou significado na ceia. E aqui vão ter alguns defensores dessa teoria. Aqui eles vão falar que o pão e o vinho tomam um novo propósito ou significado na ceia. E aí que os principais defensores, né, esse alemão, década de 60, possui semelhança com a posição de Zwinglio, analogia anel da rainha. Aqui, ó, agora outra vertente. Consubstanciação, presença simultânea do pão e da carne, do vinho e do sangue. É a posição de Lutero, analogia ferro incandescente. Assim como o ferro fica quente, ele está frio, mas ele se torna aquele abrasador. No momento da ceia, há uma presença simultânea da carne no pão e do sangue no vinho. Nós não acreditamos nisso, pelo menos algumas linhas reformadas, nessa consubstanciação, mas essa era a posição de Lutero. Aqui, graça inerente. O pão e o vinho permanecem intactos, mas pela presença espiritual do Senhor, de forma especial, recebemos certa graça, ou posição de Calvino. Como eu falei há pouco, né? Meios da graça. Na realidade, eu acredito, o pão e o vinho permanecem intactos, mas pela presença espiritual do Senhor, de forma especial, recebemos certa graça. Eu gosto dessa linha, eu admiro essa linha, porque não é somente na ceia, mas é também em tudo que você pratica. Se você ora, há uma graça inerente. Se você jejua, há uma graça inerente. Se você evangeliza, eu acho que a posição de Calvino ela é mais, eu diria, mais satisfatória. E a posição que é mais satisfatória ainda é a memorial. Que aí eu não abro mão da memorial, mas eu não descarto nem um pouco a posição de Calvino. Eu trabalho muito bem, para mim, pastor Raimundo, nessas duas linhas. Mas eu gosto muito de defender aqui o lado memorial. O pão e o vinho permanecem. A ceia é um momento de recordação do sacrifício de Cristo por nós. É a posição de Zwinglio. Ou seja, é um ato memorial. Por que eu gosto mais da expressão memorial? Porque façam isso em memória de mim. Pode ver que o termo bíblico para a ceia
remete à ideia memorial. Mas eu não descarto a ideia de Calvino. Agora, a posição de Lutero, eu particularmente não gosto muito, porque eu penso que o pão continua sendo pão e o vinho permanece como vinho. Mas há uma presença simultânea, entendeu? Olha como é complicado aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Então, na hora que você está pegando o pão e o vinho, há uma presença simultânea. Para mim, a presença é espiritual, entendeu? É a mesma coisa aqui na transubstanciação. O pão e o vinho se transformam verdadeiramente na carne e no sangue. Eu não acredito que ela se transforme. Pastor, pode se transformar? Pode, mas eu não creio. Vocês compreendem? Querem comentar alguma coisa? Essa eu li, terminei de ler hoje essa parte do Lutero. Realmente, você vê um certo resquício ainda da doutrina católica romana sobre ele, né? Exato. Mesmo ele, né, sendo um dos reformadores, ainda sobrou muito resquício de se imaginar, ele era um padre, né? Ele Sim. passou pelo, né? Então, de repente, algumas coisas, tanto que se a gente vê a história, ele acha que o livro de Apocalipse tinha que ser mandado para fora das escrituras, Tiago, por exemplo, né? por não Tiago, ele porque fala, batia pelo de amor de frente. Deus, foi tudo que eu fiz, né? Foi falar da fé. Tiago fala das obras. Arranca esse camarada daqui. E é estranho Mas, que um cara tão espetacular como ele, né, tem esse tipo, assim, de pois opinião, é, assim, né, cara? Um cara Mas, espetacular, cara. então, mas aí que tá, Dil, o que o Felipe está falando, são resquícios. Deixa eu até fazer uma Verdade, defesa, Dil, deixa eu fazer uma defesa. verdade. Porque quando a gente fala assim, resquícios, pensa assim, na cabeça dele, isso não era uma coisa que era pecado. Adorar um ídolo era pecado. Adorar a Maria é pecado. Mas imaginar que havia resquícios não era pecado. Para ele não era pecado. Está entendendo? Você consegue compreender? Eu Na entendo, cabeça dele não era uma coisa assim tão vexatória. sim. Na cabeça dele, não. Aqui é um momento sagrado. Jesus se faz presente. Vamos aqui dizer, vamos traduzir no nosso linguajar contemporâneo, tá? Nós somos frutos de um movimento chamado Movimento da Rua Azusa, o Movimento Pentecostal. Para nós, a gente sente a presença do Espírito Santo, não é? A gente sabe, olha a presença dele aqui. Por exemplo, sejamos honestos, o momento de seminário é um momento maravilhoso. Eu falo com vocês falam comigo, é uma interação, é a presença do Espírito Santo o tempo todo. Vamos dizer assim, Lutero talvez leria assim, é a presença de Cristo. Entendeu? Entendi. Eu sinto a presença de Cristo aqui. É a presença de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mas como nós fomos frutos de um momento, eu diria, de avivamento, de poder do Espírito Santo, de dons, nós enxergamos a pessoa e a obra do Espírito Santo com mais clareza. Lutero não tinha essa clareza. Ele tinha uma outra clareza. Qual era? Uma igreja corrompida, em que se negociava tudo, e ele foi valente sozinho peitando isso, sabendo que poderia morrer, não morreu. Traduz a Bíblia para o alemão, e aí milhares de vidas se convertem, ele está vendo esse mover, e o que ele está dizendo? O que Lutero está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, é a presença de Cristo entre nós. E aí quando ele ia fazer a ceia, ele... tem resquícios de Cristo aqui. Só pode ter. Entendeu? Porque ele não via pecado naquilo. Mas aí depois, se estudando mais, fala assim, olha, não é bem assim, Lutero. Por que para Lutero, Tiago, foi difícil? Porque Lutero é fruto de um contexto onde as obras davam o tom da fé. Você tinha que pagar para ser salvo. Você tinha que pagar para ser perdoado. Na hora que chegasse a sua moeda no fundo do gasofilácio, no fundo do baú, o seu perdão chegava diante de Deus nos céus. Então, ele tinha tantas práticas religiosas, que era tudo obras. Deus liberta eles. Então, ele foi essa pessoa liberta do fardo das obras. Pode ver. Os nossos irmãos pentecostais, principalmente, irmãos, quem é defensor do livre-arbítrio,
O livre-arbítrio coloca muitas vezes um peso tão grande sobre nós. Se você não cuidar, se você não vigiar, o diabo te pega, o diabo te... Você fica meio atormentado que qualquer hora o diabo vai te pegar, o diabo vai te pegar. Pode ver que quando a gente compreende que as coisas não são bem assim, o diabo vai me pegar, eu sou de Jesus, estou na mão de Jesus. É libertadora essa ideia. Verdade. É libertadora, porque eu digo isso porque eu, no meu início da minha conversão, eu cometi um pecado, eu já falava, poxa, eu não vou mais para o céu, estou perdido, meu Deus, acabou tudo, o diabo me pegou, algemou, e agora, meu Deus, eu entrava em crises, e é boa a crise para se arrepender, mas a gente não pode perder a ideia da soberania de Deus. Ele nos salvou. Aquele que vem a mim, de tal forma, jamais lançarei fora. Pode ver, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal esse está diante de mim. Aí a gente começa a entender os dilemas bíblicos, apostólicos, com mais leveza. A graça e a predestinação dão mais leveza para a gente. Não é que dá mais frouxidão, não é isso? Mas você encara de uma forma assim, não, há um Deus soberano na história. Aí você faz uma leitura com mais equilíbrio entre o livre-arbítrio e a graça, e a predestinação. Por isso que, para mim, essas coisas, elas podem caminhar com harmonia. Um cristão equilibrado, ele é bem harmonioso. Então, por exemplo, Lutero, quando o Felipe colocou aqui, citou muito bem colocado, ele tinha dificuldade de ver Tiago, mas Tiago, ele não tinha um conflito de Lutero. Tiago, ele estava no contexto judeu, e que estava vendo um monte de crente lá assim, ó, aleluia, Jesus, eu sou salvo, não preciso fazer nada. Aí Tiago, o pastorzão, fala, vamos trabalhar, gente. Entendeu? E ele era um pastor, pode ver que Tiago é prático. Todo o livro de Tiago é prático. Tá faltando sabedoria? Peça para Deus, mas não peça com dúvida. Ó, tá faltando domínio próprio? Se é pecador, para de falar. Quem freia a língua domina todo o corpo. É bem prático. Sujeite-se a Deus, existe o diabo, ele fugirá de vós. Você é rico, vigia, senão Deus vai te pedir conta, os trabalhadores estão aí, vai ajudar os pobres. A verdadeira religião é o quê? Sustentar a órfã e viúva, por que vocês não estão trabalhando? O Tiago é prático. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, e vocês serão curados. Se tem alguém doente, traz para o pastor, a gente já unge e está curado. A oração da fé levanta o doente. Elias era homem como a gente. Ele orou e não parou de chover. Ele orou de novo e choveu. É assim, é hora, vamos orar. A oração ela é poderosa e eficaz. Prático. A gente já lê no outro contexto. O Lutero não. Mas Lutero foi gigante. Lutero não tinha parceiro de oração, não tinha concílio pastoral, tinha nada. Ele foi valente. Todos os outros ex que fizeram o que ele fez morreram mortos. São os pré-reformadores. Você vai aprender isso muito. História dos avivamentos, John. Fantástico. Então ele foi valente. Então quando a gente olha isso, por exemplo, a batina, ele não via problema na batina. Não é problema na batina. Pelo contrário, eu sou pastor. Todo mundo tem que saber que aqui está passando um pastor. Entendeu? A gente tem hora que até erra um pouco disso, né? Tem hora que a gente não quer ter roupa pastoral, né? Eu tenho hora que eu quero ser mais, quero me identificar com as pessoas, mas tem hora que a gente não pode, né? A gente tem hora que tem que estar um pouco mais formal, que é importante mostrar um pouco, muitas vezes. Quer ver um exemplo, gente? O pessoal muitas vezes nos chama pelo nome e perde o respeito. Nossa cultura brasileira não valoriza nem o ancião, nem os líderes. Porque a gente se basta. Pode ver, clareza de papel. Nas culturas mais cultas, os anciãos são respeitados e aqueles que têm título. É horrível, mas em vez em quando eu vejo que uma pessoa está me chamando pelo nome, eu falo assim, pastor. Eu não gosto de fazer isso, mas eu noto que já está faltando respeito. Aí eu tenho que me afirmar, ó, esqueça não que eu sou seu pastor, tá? Sou seu amiguinho de café, que você bate nas costas, bate... Ah, carequinha! As coisas... Ter intimidade é uma coisa, falta de respeito é outra, entendeu, Dio? É a cultura brasileira, né? Então você vê, a gente vive outros dilemas, né? Entendeu? Mas é isso, Lutero é por essa razão. Então, assim, a gente faz uma defesa neles em virtude disso, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para a apresentação. Opa, não, parei a apresentação. Agora, e a ceia? Quem deve participar da ceia? Existem ceia livre, qualquer cristão convertido que passa pelo crivo do autoexame, ou seja, é livre. Qualquer um que está lá na igreja no dia quer cear a ceia. Ceia restrita, somente os pertencentes a determinada denominação.
E ceia ultra restrita, somente os pertencentes a determinada igreja local. O que vocês acham desse ponto aqui? O que vocês acham? Pastor, Ah, até hoje, eu tinha para mim que o principal critério para que uma pessoa participasse da ceia era o crer de verdade. Porque pecar, todos nós pecamos constantemente, de algum modo, de alguma forma nós pecamos. E se no ato da ceia a pessoa concluir que ela crê em Deus e que ela está caminhando em fé, de alguma forma, ela não está restrita a tomar a ceia. Mas eu vejo que tem esses costumes, né, de restringir a ceia, essas coisas. Não sei se eu estou certo em relação a isso. O que o senhor pode me dizer? Então, vamos lá. Felipe, quer comentar alguma coisa antes de eu falar? Então, é meio, não digo complexo, mas se uma pessoa realmente se converte, você nota o novo nascimento naquela pessoa, eu não veria restrições. No Novo Testamento é difícil a gente concluir, porque logo que uma pessoa se convertia, automaticamente ela já era batizada, né, nas águas. O que é muito difícil hoje, né, por conta da nossa cultura. Se demora um pouco, até a pessoa que cumpra, né, com os requisitos catecúmenos e tudo mais, né? Então, aí eu não sei se é mais por conta da nossa tradição ou não, entendeu? Mas assim, a um convertido verdadeiramente, um novo nascido, não veria problema, né? Óbvio que se institucionalizou que uma pessoa só pode ser após a ceia, né? Não sei se isso é só nós batistas ou as outras denominações históricas fazem de outra forma, né? Então, respondendo vocês dois, né? De fato, assim, qual era o contexto do Novo Testamento, gente? Qual era o contexto? Quando uma pessoa ela se convertia, ela demorava quanto tempo para se batizar no Novo Testamento? Eu acho que se aceitou já está dentro d'água. E você, Gil? Acho que Paulo foi o único que demorou, que foi 3 dias. E você, Gil? Tá sem som, Gil. Eu também penso da mesma forma, né? Nós temos o ato do etíope lá junto com o Felipe, né? Que ele ouviu ali com o Felipe e falou: olha, ali está a água, o que me pede. Então, eu acredito Legal. nisso. Né? Agora, vocês nunca mais vão esquecer disso, isso que é legal. Pode. Ó, no Novo Testamento, o batismo era rápido. Por quê? Porque eles já tinham noção de todo o Velho Testamento. Eles já tinham noção de quem era Deus, de quem era o Senhor, já sabiam da história de Abraão, já conheciam. O etíope, por exemplo, ele estava vindo de onde? De que festa? De Jerusalém, né? Jerusalém. Ele não Ele estava era passeando como pela é que é? Palestina, ele não estava de passagem. Ele estava segurando que livro? Isaías. Lendo Isaías. E Mas olha, e os gentios da Europa, pastor? então, aí a gente vai chegar lá. Olha que interessante. Paulo, quando ele ia pregar, ele ia primeiro em que lugar? Na sinagoga? Na sinagoga. Sinagoga se tratava de que assunto? Velho Testamento. Então percebam que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento tem esse pano de fundo. A pessoa já conhecia a vontade de Deus e já sabia. O jovem rico conhecia os mandamentos? Conhecia. Ele quis seguir? Não quis. Então, foi escolha. Mas a própria samaritana já tinha conhecimento dos judeus. De que onde se devia adorar, os profetas. Ou seja, por mais que eles eram um povo misto, eles tinham contato com os judeus, sabiam do Velho Testamento. Então, percebam, porque o batismo nos dias bíblicos era um batismo rápido? Porque eles já tinham noções da fé, das doutrinas. E quando eles se convertiam, eles já se convertiam sabendo que quem era o Messias. Então eles não tinham dúvida disso. O jovem rico, por exemplo, ele não quis. Zaqueu, publicano, judeu publicano. O que era um publicano? Era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando imposto dos judeus. Os Um judeus queriam judeu que matar. trabalhava em Brasília.
Mas o melhor retrato de político, Felipe, é publicano. É verdade. Corrupto. E o que Era o acontece? Os Renan judeus Calheiros. ficavam irados com os publicanos, porque falavam, vocês são traidor. Aí sabe o que os publicanos faziam? Falava assim, agora que a gente é traidor, então você vai pagar 2 moedas. Uma para o Império Romano e uma para mim. Dá as 2, senão eu te mando prender dizendo que você não deu nada. E aí eles roubavam. Tipo assim, já estamos perdidos mesmo, então era o reduto dos corrompidos. Vocês querem nos matar? Não vão matar, não. Agora que a gente vai garfar vocês, irmão. Vocês entendem? Porque os judeus viam ele como traidores. Então, Zaqueu, ele tinha conhecimento da lei judaica? Tinha. Ele tinha conhecimento dos valores de Deus? Tinha. Ele era rejeitado pelo povo e pelos líderes, mas ele tinha. Então, quando Cristo passa, ele teve dúvida do Cristo? Não. O próprio cego Bartimeu. Vocês estão entendendo? Então, quando essas pessoas aceitavam a Cristo, elas não tinham dúvida. Elas eram um passo de fé convicto. Por isso que o batismo era instantâneo. Quando Paulo já prega na sinagoga, o que faziam os membros da sinagoga? Era geralmente dividido em 2 categorias, não era? Os que criam em Cristo e os que não criam, né? Os que não criam, mandava Paulo embora. E juntamente com Paulo, esse grupo que cria acompanhava Paulo. Esse grupo que cria, de cara, já era batizado. No entanto, aí quando Paulo começa a fazer as viagens missionárias, e aí onde entra o quê? Aquilo que nós chamamos do verdadeiro evangelismo, o ide. Pregue e ensine todos os mandamentos. Então, quando Paulo, por exemplo, começava a pregar para uma certa família, aí ele ia doutrinar aquela família. Ele dava uma semana. Irmão, pensa assim, uma semana sentado com o apóstolo Paulo, você aprendeu tudo ou não? Aprendeu. Não aprendeu tudo, mas para o batismo você aprendeu ou não? Em tempo real? Uma semana. Pensa você naqueles dias de que você se converte e você tem tempo durante uma semana recebendo Paulo no seu dia. Claro que as pessoas trabalhavam, as pessoas tinham as suas demandas. Porque Paulo, quando ele fica lá em Efésios, ele dá aula na escola de Tirano. Ele dá aula lá. Ele está dando aula possivelmente para levantar um sustento e está dando aula lá também propagando a fé evangélica. Então ele fez possivelmente 2 coisas. Ele deu aula, ele lecionou filosofia e possivelmente também ele usou da escola para quê? Para evangelizar. Então, Paulo, o texto bíblico só menciona isso, mas a gente vê que ele deu aula lá por muito tempo. Foram por anos. Se não me engano, 2 anos, ou mais de 2 anos. Por que eu estou falando isso? No Novo Testamento, quando Paulo ia, por exemplo, no Areópago, quando Paulo fala em Atenas, quando ele entra na sua atuação da ressurreição, eles não param, falam, não, sobre a ressurreição a gente fala outra hora. Então dá para ver que quando era um gentil, quando era uma outra nação, aí havia o quê? Agora precisava o quê? De uma nova instrução. Não bastava somente, olha, Jesus é o Salvador, ele é o Salvador, mas agora ele quer, o que ele espera de você? Não dá para fazer, vamos dizer assim, o verdadeiro evangelho, para você ser pregado por uma pessoa, você pode, pelo poder de Deus, pregar para uma pessoa em uma única hora, mas você não consegue transmitir toda uma história cristã numa única pregação. Por isso que o fato de você ensinar aquela pessoa que creu em Cristo, você ensinar, por exemplo, o que Deus espera dele, a sua nova vida, o que Deus espera na caminhada, a queda do homem, os valores de Deus, o pecado, a salvação. Isso demora alguns dias. Obrigado. Veio trazer um chazinho, minha gata. Obrigado. Então, o que acontece, irmãos? Por isso que, vamos pegar agora no nosso modelo, né? A pessoa está desesperada, ela aceita Jesus. Será que ela aceitou Jesus de verdade? Você entendeu o que eu quero dizer? Dá para entender, Gil? Dá para entender, Felipe? A pessoa está passando por um divórcio, está desempregada. Você vai lá e prega o evangelho, ela se agarra a Cristo. Mas quando ela vai entender do verdadeiro evangelho, ela fala, mas não foi isso que eu quis. Eu só queria sair da falência. Está entendendo?
Por isso que, quando a gente prega para uma pessoa, vamos pegar aqui um crente desviado, uma pessoa que nasceu dentro da igreja, foi para o mundo, mas ela conhece. Quando essa pessoa, de novo, é pregado o evangelho para ela, se ela aceita Jesus de coração, dá para batizar ela na hora ou não dá? Tá. Cresceu dentro da igreja. Conheceu todos os valores de Deus. O que falta para ela é a decisão de seguir o Cristo ressurreto. Por isso que o batismo, porque eu estou falando da ceia, né? Mas por isso que o batismo, a pessoa tem que ter consciência do batismo. As igrejas que não dão um mínimo de preparo, elas acabam cometendo, na minha opinião, elas cometem um risco. Aquela pessoa, ela ouviu de uma mensagem de esperança, mas ela não está a par de que ela vai ter que ter uma cruz, que ela vai carregar a cruz, que ela vai ter que mortificar a carne, que ela vai ter que renunciar ao pecado, que ela vai ter que consertar a vida, dar fruto de arrependimento. Irmão, vamos falar aqui. A verdadeira conversão traz no kit mudanças muito sérias. Pode ver que muitas pessoas que forem evangelizadas, elas só querem o quê? Só querem a flor, não querem os espinhos. E o verdadeiro evangelho traz a flor com os espinhos, não é? Então percebam, se o batismo tem que ser uma coisa bem preparada, para quê? Para que essa ceia tenha significado. Então, voltando, uma pessoa que realmente se converteu, de fato, não haveria necessidade dela passar primeiro para o batismo para depois cear. Ela poderia cear. Mas vamos ser honestos aqui, irmãos. Vamos agora falar aqui no nosso contexto de igreja brasileira, século 21. Quantas são as pessoas das nossas igrejas que ceia e ainda não se converteu? Você entendeu o que eu quero dizer? Então, até ia levantar essa questão, né? Porque às vezes a pessoa lá fora, vamos supor, tudo bem, aceitou a Cristo, fez a escola de catecúmenos lá, se batizou e tudo mais, mas não se converteu. Sim. É difícil a gente até debater, porque a gente entra até naquela questão que a gente fala, né? Por exemplo, a pessoa morreu. Eu não sei os desígnios do coração e muito menos os desígnios de Deus, né? É difícil, esse julgamento é complexo. Mas sabe, filho, Óbvio onde que um verdadeiro facilita. convertido ele vai frutificar, né? Então, é isso que eu ia te dizer. Esse é o ponto. A pessoa morreu, não dá para a gente falar da salvação. A gente lamenta, não deu fruto. Eita, e agora? Mas julgar é Deus. Mas a conversão tem uma evidência, que é fruto. O fruto. Então, nós não somos juízes, mas somos avaliadores de fruto. Então, aí onde entra a questão. Se verdadeiramente a pessoa se converteu, não teria nenhum problema ela cear. Não teria. Mas sejamos verdadeiros aqui. O que o Novo Testamento mostra? Que quem verdadeiramente se convertia era o quê? Batizado. Agora, uma pessoa se converteu, mas não é batizado, e está lá 2 anos e não é batizado, aí a gente libera a ceia, será que a gente não está ratificando o erro? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, 2 anos já esse irmão aí tá... Oi? Entendi. 2 anos esse irmão aí já... Não, mas tem, Fê. Quando a gente avalia, olha, tem cada caso, Felipe, que você não imagina. Na minha igreja tem 2 jovens que estão lá com a gente já há 3 anos, mas eles não são batizados, porque os pais deles não permitem. Não permitem. Nossa, é uma decisão mas complexa. Né? Eles querem. Então, eles estão lá na igreja com a gente, participam dos trabalhos e tudo mais. Os pais deles, que são de uma igreja pentecostal, não permitem que eles se batizem. Então, você vê? Que coisa, mas assim, eles dão fruto de novos nascidos? Sim, são uma bênção, são uma bênção. Não, o ladrão da cruz. Não passou pelo batismo, mas está no paraíso. Talvez os pais não permitam, porque os pais desejam que os filhos se batizem na igreja deles, provavelmente. Já que e aí, entre esse conflito de amores, seu pastor está fazendo certo, ele não leva atenção. Vai chegar uma hora que os filhos vão naturalmente convencer os pais. Ou seja, se o seu pastor fosse, eu diria, menos sábio, ele levaria os meninos a um confronto, ia desarmonizar em casa. Possivelmente um dia ia perder os meninos. Isso. É o fruto. Perceba,
Então, o que acontece? O ladrão da cruz participou de quantos batismos? Nenhum. Nem choveu aquele dia, para não ter sido um batismo presbiteriano. Né? Só ficou em escuridão, a gente não sabe se batizou, só ficou em trevas, né? E outra coisa, quanta ceia ele participou? Nenhuma. Mas já, ele vai participar direto da primeira ceia, das bodas. Olha que fantástico. Então, o que acontece? Não é, que nem o pastor Enéas disse, o batismo é para o salvo, mas não salva. A ceia é para o salvo, mas também não salva. Então, perceba, eu não teria problema nenhum de dar a ceia para uma pessoa que se converteu de verdade agora, mas se convencionou que se uma pessoa realmente se converteu, ela se batiza. Se ela se batiza, então, espera um pouco, porque aí é nisso que a gente também criou essa convenção. Vamos dizer, irmão, só, eu não vejo problema nenhum, mas eu sigo essa tradição que eu acho que ela é melhor. Por que essa tradição é melhor? Porque, assim, se uma pessoa está na igreja e ela pode se batizar e não se batiza, por que eu vou dar ceia para ela? Tem sentido. Ela não está querendo participar do batismo, por que vai querer participar da ceia? Ela não está valorizando a ceia. Ora, se ela não valoriza a ceia, então não faça parte. Começa tudo... Qual que é o rito de iniciação, não é o batismo? Então, por que ela está querendo entrar pela janela e por que não pela porta? Você entende? Então, se convencionou que passa primeiro pela porta para depois dar valor à comida na mesa. E eu, particularmente, acho que esse é o melhor caminho, Gil. Por quê, Gil? Eu conheci muitas igrejas, Gil, que dava ceia para todo mundo, mas aí que está, Gil, a grande maioria que dá ceia para todo mundo é porque quer agradar todo mundo. Quer ser uma igreja inclusiva. Eu não acho que isso é bom, Gil. Eu, particularmente, eu já vi várias igrejas que dão a ceia para todo mundo, tá? Não sei te dizer de todas, mas das que eu vi, eram igrejas que queriam encher a qualquer custo. Então, eles davam a ceia para dizer o seguinte: você é daqui, pode participar daqui. Nós te recebemos aqui. O outro grupo não te recebe, não tem problema, a gente te recebe. Mas muitas vezes, desse gesto, eles também dizem o seguinte: não tem problema, se é divorciado, já casou 3 vezes, pode vir que a gente recebe. A 4ª vez que está casando, a gente recebe, porque a gente te ama. Os outros grupos não te amam. Aí quando você vai ver, o camarada vem de uma outra igreja, que divorciou. Por que divorciou? Porque divorciou. Perceba, olha como isso é perigoso. Será que a gente não precisa de ter um cuidado com esse irmão? Porque esse irmão está querendo um lugar só que o receba. Ele não está querendo um lugar que ensine o que é correto. Porque esse mesmo irmão que casou 3, 4 vezes, muitas vezes ele é uma pessoa que não zela pelo nome dele, que não paga as contas em dia. Entende? Como um abismo chama outro abismo. E essa igreja começa a receber toda essa turma, e aí é uma igreja cheia de pessoas vazias. E é isso que é o perigo. Então eu acredito, Gil, vou dar outro exemplo, Gil. A pessoa começa a participar de uma igreja, muitos pastores já falam: você já é daqui, você já é daqui. Eu digo: tá certo isso? Não era assim o time de Jesus. O time de Jesus não era assim. O time de Jesus, quando a gente lê o Velho Testamento, você vê que Deus classifica pessoas, é tudo código de decência. O Novo Testamento também, eram quase 3.000, depois passou a ser 5.000. Por que sabia que era 5.000? Eles contavam. É sério. Não é uma coisa... É um avivamento. Então, essa questão de você deixar muito inclusivo, muito... Não, nós somos aqui todo amor, pode vir, porque aqui você... Muitas vezes é um gesto de querer só puxar, entendeu? E aí, por isso que eu questiono: ora, se uma pessoa quer participar de uma igreja, passe pela porta. Vão para o batismo. Por que está com medo do batismo? Opa, se está com medo do batismo, já deixa uma mensagem. Por que a ceia? Porque na ceia você vê que o batismo é um rito poderoso. A pessoa vai ter que mergulhar nas águas, a família vai ter que saber. É poderoso. A ceia, ela é poderosa, mas ela é mais sutil, né? É ali, ó, você comeu um pedacinho, então ninguém viu. Entendeu? Então, é por essa razão que se convencionou. Eu sou favorável a esse pensamento. Porque eu vou dar um exemplo, Gil. Vou dar um exemplo de casado, né? Uma pessoa está na minha igreja, por exemplo. Ela não é casada. Primeira coisa, casa. Quer ser membro da minha igreja, tem que casar. Pastor Raio, o senhor está pedindo uma coisa demais. Eu estou pedindo simplesmente para ela ter uma vida regularizada. Ué, qual o problema? Será que a gente está pedindo demais ou a gente está pedindo pouca coisa demais? Está entendendo? Eu estou só falando o seguinte: você vive com uma mulher
e você não está disposto a regularizar o civil. Espera aí. É tão simples. Já é um casamento? Regularize. Está com medo do quê? Você entendeu? Aí eu aceito essas pessoas e o que eu acabo dando uma mensagem? Que eu não cuido da família. O casamento é sagrado. Começa pelo casamento, entendeu? Então, são tradições. Beleza? Então, a questão de ser restrita, então, eu penso assim, ceia livre, eu não concordo, eu respeito, eu não concordo. Ceia ultra restrita, não. Eu acho que ceia aberta. Irmãos que compartilham da fé, estejam em aliança com as igrejas. Por exemplo, Gil, se você for na minha igreja, se não houver nada que desabone, você pode cear conosco, não tem nenhum problema. A ceia não é só para o meu grupo. É uma ceia para quem é cristão de verdade, que compartilha dos mesmos valores que eu. É aberta a todos os cristãos, desde que pertença a uma igreja local e que esteja em harmonia. Agora, na pandemia, por exemplo, Gil, faço questão que todos os membros da nossa igreja participem da ceia. Eu pus isso como um lema. Pelo WhatsApp, pelo vídeo, pelo celular. É o que está dando para fazer. Não dá para fazer? Dá para fazer. Só não faz quem não quer fazer. Aí quem não quer fazer, ele tem que tratar com essas pessoas. Por quê? A pessoa não está caminhando no corpo. Ela não está caminhando em sincronia. Felipe não falou sobre o que vai uma vez por mês e toma só a ceia e tá beleza. Ora, se tem crentes que pensam tão pouco assim, que é errado. Eu não ensino que... Irmão, participe da ceia e o resto do mês você está liberado. É a maturidade da pessoa, né? Mas então, o que acontece? Se uma pessoa que pensa assim, imagina uma pessoa que nem participa da ceia. O que ela está deixando de mensagem? Que eu não faço parte daquele corpo ou que eu não me importo com ele. Porque perceba, qual é o trabalho que uma pessoa tem hoje de fazer a ceia em casa? Simplesmente de comprar os elementos da ceia ou de utilizar os seus próprios elementos. Suco de uva e um pãozinho. Ou seja, o fato está no coração, porque não é a dificuldade. Que nesses dias eu recebi uma ligação de uma irmã falando assim, pastor, eu não vou cear porque eu não tenho suco de uva integral. Eu estou sem dinheiro. Eu falei assim, irmã, você tem R$1? Ela falou, eu tenho. R$2 no máximo? Tenho, pastor, então compra um tangue. Suco de uva, saquinho. E aproveita e já faz para você, para a família toda. Que é um pouquinho só. Dá para fazer assim, irmã? Pastor, dá. Eu falei, então tá bom. Então tá. Entendeu, Gil? Ora, precisa ser suco de uva integral Aurora, Mosteiro, sei lá o quê? Oh, meu pai do céu. Precisa, meu pai. É suco de uva. Eu já fiz suco de uva na minha casa. Oh, qual o problema? Tem vezes você não tem. Você vê, a grande questão aqui é a aliança. É o amor que eu tenho por aquele colegiado. Porque se eu amo, eu faço. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. O Felipe é um cara que gosta muito de política. Eu sei do empenho dele. E ele defende o governo. E de vez em quando ele fala, pastor, eu vou fazer tal, vou participar de tal marcha, tal, não sei o que, porque ele defende. O coração dele. Eu vou falar, não vai não, porque é ele Deus. Agora, se uma pessoa não sabe defender a ceia, o coração dela não está na igreja. Concorda? Simples assim. Que custa uma pessoa participar da ceia? Não custa. Agora, se ela acha que é muita coisa, isso já prova que essas pessoas já estão muito à margem, entendeu? É um momento novo. Olha aí a nossa aula como está sendo. Preferia presencial, mas é assim que Deus preparou. Vocês estão sendo alimentados ou não? Estão aprendendo ou não? Não estou ouvindo, Gil. E como, pastor? Como estamos sendo alimentados? Hã? E como estamos sendo alimentados? Então, é o meio que Deus preparou, é o novo momento. Agora, não vou fazer seminário porque é online. Tá bom, aí o Senhor vai falar assim, eu te abri porta online, filho. Você entendeu? Então, hoje a igreja, e aqui fica uma dica, irmãos, isso vai ser para sempre, viu? Enquanto a gente tiver liberdade de cultuar a Deus, o meio digital agora virou prática normal da nossa vida. Vida acadêmica, vida estudantil e vida de igreja. A igreja vai ter 2 formatos, o pessoal presente e o pessoal vai ter que ter um telão para o pastor vendo os irmãos. Irmãos, tá aqui, o irmão tal quer falar.
solta o irmão Gil. Está lá em casa, está falando, cultuando. É assim, é um novo momento da nossa vida. Ou seja, o irmão vai estar lá no Paraná e você vai estar conversando com ele aqui, que ele compartilha da mesma fé com você. É da sua igreja, está no Paraná. Há 10 anos atrás não dava para ser assim, há 20 anos atrás não dava para ser assim. Antes do advento da internet não dava para ser assim. O irmão queria ir para o Paraná e podia até ser da tua igreja, mas ele ficava fraco, porque ele não tinha mais contato com o pastor, a não ser que o pastor ligasse para ele semanalmente. Hoje, o irmão do Paraná, ou de outro país, ele está em comunhão com o pastor o tempo todo. Ele está nos cultos toda semana. Minha mãe, por exemplo, desde a pandemia, do início da pandemia, minha mãe não perdeu um culto mais. Por quê? Porque ela liga o celular dela e está no culto. Ceia. Minha mãe mora lá no sertão da Barra do Una. É uma parte bem isolada da Barra do Una. É sertão mesmo, é parte quase pé da serra. Ela mora lá. Mas tem internet, ela está na igreja toda hora, até do culto das crianças ela quer participar. Ela ficou brava. Ô filho, eu tentei participar do culto das crianças e não dá, porque ela não sabe mexer no Meet. Eu dei risada, falei, mãe, deixa das crianças, mãe, deixa. Ou seja, o coração. Você entendeu? Coração, Gil. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Mais um pouquinho aqui. Agora aqui o slide do nosso querido vai falar do poder e o governo da igreja. A gente vai parar aqui e vamos para o outro slide. Vamos para o slide do Perim agora. Ou melhor, do Gruden. A gente, no slide do Gruden, a gente tinha falado aqui, né, na aula anterior, a pureza e a unidade da igreja. A gente já viu isso, igreja falsa, igrejas verdadeiras, menos puras, mais puras. Os textos, né? Sinais de uma igreja são os mesmos critérios, sinais de uma igreja pura. Ensino do Novo Testamento sobre a unidade da igreja. Vamos falar um pouco aqui, né, sobre essa questão. O que o Gruden está falando aqui um pouco sobre a unidade, a gente já comentou um pouco sobre essa questão. Lembram que na aula passada a gente... Deixa eu pôr aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vocês lembram que numa aula anterior nós falamos bastante sobre união e unidade, quando eu falei de um conglomerado de madeiras para um guarda-roupa. Lembram disso? De um saco de batatas para um purê de batata. Então, aqui o nosso querido irmão, ele vai trabalhar sobre o ensino sobre a unidade, né? Eu quero ler a página apenas 736, o último parágrafo, que diz, pelo fato de serem zelosos, estão achando o 736? Eu quero ler a 736 e a 737 até o primeiro parágrafo. Um de vocês dois pode ler para mim, por favor? Pelo fato de serem zelosos por proteger essa unidade da igreja, os autores do Novo Testamento apresentam-nos sérias advertências contra os que causam divisões. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Romanos 16, versículo 17 ao 18. Paulo opôs-se a Pedro. Dá uma pausa, Gil, só aqui. Sim. O que o Gruden está querendo dizer aqui é que o Novo Testamento ele vai trabalhar muito nessa questão da unidade. Da unidade. E o texto bíblico citado pode ver que a advertência de Deus para nós é tomar cuidado com aqueles que praticam divisões e escândalos. Ou seja, porque quando alguém traz escândalo à igreja, ela não está maculando simplesmente ela, mas é o nome que ela representa. Isso é uma coisa muito séria. Lembra que no início dessa aula eu falei que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Mas quando a igreja não se mantém, eu diria, sendo zelosa no seu testemunho, o que acontece é que ela pratica um escândalo.
E com o escândalo é como se portas e portais infernais abrissem debaixo da igreja. É onde entra o mau testemunho. Certa ocasião eu preguei uma mensagem que eu dizia o seguinte, que no bom testemunho você tem a influência do Espírito Santo. E no mau testemunho você tem uma influência de um outro espírito que não é o Espírito de Deus, que é o mau testemunho. Forte isso. Pode ver que a Bíblia nos adverte a darmos bom testemunho. As pessoas não esperam de nós perfeição, elas esperam de nós caráter. Se a gente pecou, a gente vai lá e pede perdão. Simples. Pode ver, até os ímpios ficam calados. Mas o problema é que tem pessoas que são irretratáveis, provocam escândalos e ainda se dizem que são crentes e que são de tais igrejas, ou seja, é nessa hora que a igreja precisa o quê? Se preservar. Se blindar. Porque se a igreja não se blinda, é o nome dela. E ela não leva só o nome dela. Uma igreja representa que nome? O nome de Jesus. Isso. E é por isso que o inferno muitas vezes acaba tendo proeminência. Por quê? Porque a igreja não zela pelo nome, ridiculariza o nome do chefe, que é Jesus. Não é que o inferno vai vencer, mas é como se o inferno estivesse vencendo naquelas vidas. E se aquele líder não se posiciona, ele está omitindo o seu papel pastoral. Por isso que essa questão do zelo pela unidade da igreja é muito importante. E a gente tem que zelar mesmo, tá bom? Eu vou interromper essa gravação e vou continuar os mais 20 minutos e a gente já conclui. Podemos ir direto? Sim. Tá, deixa eu só dar pausa aqui. Já deu o tempo de novo. Se vocês quiserem ir no banheiro, coisa do tipo, irmãos, fiquem à vontade, eu espero, tá? Eu tô